Vamos juntos caminhar para a eternidade. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Feliz em ter você aqui. Que Deus possa te abençoar através dessa mensagem. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o consolo na perda, no luto, né? Como que nós podemos enfrentar isso de uma forma mais tranquila, de uma forma mais em paz, através do consolo do Espírito Santo. Eu gostaria de ler um texto aqui, Romanos capítulo 8, versículo 28, fala assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 12, 2 fala assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O tempo de Deus é perfeito, a vontade dele é perfeita e tudo sempre coopera para um propósito maior, para o nosso bem. E até no luto, essa provação, essa perda, elas contribuem para isso, contribuem para o nosso bem, segundo o plano que Deus já tem para nós, segundo o plano que Deus já tem traçado para nós. Por mais difícil que seja, muitas vezes, a perda, nós não nascemos para separar, nós não nascemos para perder, nós nascemos desde o lado do jardim, a ideia de Deus era que nós nascêssemos e vivêssemos eternamente com Ele. Mas por causa do pecado que entrou no jardim, houve essa separação. Então a partir daí a gente sofre com a perda, a gente sofre com o luto, mas a gente sabe também que esse sofrimento é passageiro, né? Que na eternidade nós vamos nos encontrar novamente. A gente sabe, né? Os nãos de Deus, muitas vezes as portas que Deus fecha, né? E essas provações são para o nosso crescimento e dói, né? Gerar um testemunho dói, receber um não de Deus dói, porque é muito difícil da gente aceitar, né? A gente precisa entender, a gente precisa compreender como aceitar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, de uma forma prática, eu também tenho uma breve experiência sobre o luto, sobre a perda, né, que eu queria compartilhar com vocês aqui. Por isso que eu quis trazer esse tema também, para contextualizar, para voltar lá desde o início, né. Eu fui mãe com 20 anos e a maternidade, a primeira maternidade para mim foi muito difícil. Toda a adaptação, todas as mudanças, né, no corpo, no humor, a privação de sono, tudo isso foi muito difícil para mim. A parte de ensinar mesmo, né, de guiar a criança nos primeiros anos, nos passos que deve dar, isso sempre foi muito difícil para mim. Então eu já tinha colocado no meu coração que essa parte da maternidade estava encerrada, né, como a gente costuma brincar, com a fábrica fechada. Até que eu fui num retiro de mulheres da igreja também, e nesse retiro Deus falou comigo sobre o plano dele com a família, sobre o propósito que ele tinha com a família, né? Do crescer e multiplicar a terra e da importância que é de nós gerarmos filhos para a glória de Deus. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, são presentes que o Senhor nos dá. Então nós temos esse dever, essa obrigação de aceitar o plano de família que o Senhor tem para nós. E muitas vezes a gente coloca, né, Senhor, eu quero ter 2 filhos, eu quero ter 3 filhos, e limita Deus do que Ele pode fazer, mas Ele já estabeleceu um plano para mim, para você, e até a quantidade de filhos, quem determina, quem decide é Ele. Então depois desse retiro, o Senhor falou muito forte no meu coração sobre esse plano da família. E eu voltei para casa e falei com meu marido, e mudou completamente o meu pensamento que eu tinha sobre a maternidade. Resolvi aceitar a vontade de Deus na minha vida e não colocar limites para Ele, sabe? Então a gente pensou em casa, né? Ok, a gente já estava morando, né, na nossa casa própria, a gente já estava terminando a faculdade, então parecia ser um momento ok, parecia ser um momento propício para isso. Então a gente tentou, né, engravidar no próximo ano, e conseguimos, engravidei em abril de 2021. A gente conseguiu e começou todo esse planejamento, né, da maternidade, e tudo isso que a gente se enche de expectativa, né? Qual é o sexo, qual vai ser o nome, quando é que vai nascer. A gente começa a planejar tudo como que vai ser. E
de forma nenhuma a gente tá preparado pro não de Deus, né? De forma nenhuma a gente tá preparado para passar por uma aprovação, porque era um momento de alegria, né? Era um momento onde era uma estação de alegria. Mas o Senhor nos prova, né? Ele quer ver a fidelidade, até onde vai a nossa fidelidade com Ele. Então, por isso Ele nos prova. E a gente contou para a família, a gente tinha recebido até alguns presentes já. E nessa época eu estava trabalhando em home office em casa. E era pandemia, né? No início de 2021. Já tinha feito ecografia, tava tudo bem com o coração do bebê batendo, já tava tudo certo, tinha até imagens da ecografia já. Até que eu cheguei nas 9 semanas, porque eu descobri muito cedo, eu descobri com 3 semanas, foi muito no início. Mas quando chegou com 9 semanas, eu tive um sangramento em casa. Aí eu fiquei um pouco preocupada, porque até então isso não é normal, né? Quando tu olha alguma informação na internet ou coisa assim, se tem sangramento, sempre tem que correr pro hospital, porque não é normal ter sangramento no início da gestação, né? Então, eu tive aquele sangramento e daí eu liguei pro Léo, o Léo veio pra casa e imediatamente a gente foi pro hospital. E quando a gente estava indo pro hospital, o Senhor já falou ao meu coração. Eu lembro muito bem, no caminho ao hospital, o Senhor eu já comecei a sentir uma angústia diferente, eu já comecei a sentir algo diferente. O Senhor já estava me avisando sobre o não que Ele ia me dar. E a gente foi pro hospital, foi muito, muito bem atendido, os médicos, toda a equipe, assim, muito humanos, né, com a possibilidade de eu ter perdido o bebê. E a gente foi fazer uma ecografia, tudo muito rápido. E logo de cara naquela ecografia já constou, né? Já apareceu que... E lá no hospital ainda houve um sangramento ainda maior, né? Antes da ecografia. E lá já foi constado que eu havia perdido o bebê, que não havia mais vida nenhuma no saco gestacional. E era isso. Restava aceitar. Então, a gente tem que tomar algumas decisões meio rápido, né? Por mais que isso seja uma notícia ruim, a gente precisou tomar rápido a decisão de fazer uma curetagem, por exemplo. E foi isso que a gente fez. Então, a gente foi encaminhado para aquele procedimento de curetagem e tudo muito rápido, tudo muito, muito rápido mesmo. E aí eu fiz a curetagem, voltei para casa, graças a Deus, fisicamente eu estava muito bem, voltei para casa, não tive mais sangramentos, fisicamente eu fiquei muito bem mesmo, frente ao que havia acontecido, né, um aborto espontâneo. Mas o processo maior veio depois, quando eu voltei para casa, né. Até então eu nunca tinha conhecido o consolo do Espírito Santo no luto, porque eu tenho meus avós vivos, meus pais vivos, nunca perdi alguém tão próximo ainda na vida. E eu ainda não tinha passado por esse processo, ainda não tinha provado disso. E eu voltei para casa e o sentimento era devastador. O sentimento era de que eu estava num buraco muito fundo, diante dos meus pés se abriu um buraco e eu estava no fundo daquele buraco escuro, me sentindo muito sozinha, me sentindo um vazio, uma dor muito, muito angustiante, difícil até de colocar em palavras. E assim como Jó, né, eu pude dizer que eu conhecia o Senhor de longe até passar por isso. Hoje eu conheço Ele de perto. Hoje Ele é o Deus que entrou comigo na fornalha, fez o leão dormir e me deu vida no final de tudo isso. O sentimento era que eu não tinha forças para lutar contra Deus. Eu não tinha forças para questionar Deus, para questionar a vontade dele. A palavra fala que ela é boa, perfeita, agradável. Eu não tinha forças para ir contra isso. Eu simplesmente precisava encarar a minha perda. Aconteceu no início do mês de junho, eu faço aniversário em junho.
E foi tão difícil porque eu sempre amei comemorar o aniversário e eu não queria comemorar o aniversário, eu não queria comemorar a vida. Se eu recém tinha passado pela morte, eu recém tinha visto a morte de perto, eu não queria saber de comemorar a vida. E eu recebi muito apoio da família também nesses dias, né? Todo mundo fica muito preocupado, né? Fica com medo, né? E então eu com aquela dor, com aquele vazio, parecia que aquele procedimento que eu tinha feito da curetagem tinha arrancado algum órgão vital de mim, porque eu não conseguia voltar a minha vida ao normal. Eu não conseguia imaginar o futuro, eu não conseguia imaginar a caminhada, como que seria para frente disso. E eu não queria falar com ninguém. Eu lembro que eu me isolei, eu não queria falar com ninguém, eu não queria responder mensagem de ninguém, eu só queria ficar num quarto deitada no colo de Jesus. Eu entendi que ninguém poderia curar a minha dor, só Ele. Então eu fui pro quarto e me isolei e queria ficar só com Jesus. Eu precisava passar pelo luto, eu precisava botar tudo pra fora. E eu fiquei alguns dias assim, chorando muito e colocando tudo pra fora. Porque o luto aqui na Terra que a gente vai passar, que a gente passa, é preciso viver o luto. É preciso passar pelo processo. Mas o processo do luto, ele não é permanente, ele é passageiro. Nós precisamos só fazer uma passagem por ele. Nós não podemos nos paralisar diante do luto, nós não podemos nos acomodar nessa situação e achar que a vida acabou. O luto é só uma passagem, o deserto é uma passagem. Logo o Senhor manda um oásis para nos restaurar as nossas forças. Logo o Senhor manda rios de águas vivas para animar nossa alma, para dar refrigério para nossa alma. Isso Ele tem esse poder. O Espírito Santo, nosso amigo consolador, tem esse poder. Durante esses dias de luto, da perda que a gente teve, né? Era muito difícil também. A minha filha, que tinha 8 anos na época, ela pedia muito para Deus um irmão. Ela já pedia para Deus irmão há muito tempo e na dureza do meu coração eu não queria engravidar de novo. E então ela pediu para Deus em oração e acredito que foi a oração dela que foi atendida, né? E depois, como que eu vou falar para ela, minha filha, tu pediu em oração, Deus te deu. E agora Deus tirou. Conforme os dias foram passando, a gente foi explicando para ela exatamente isso, o que Deus tinha falado com a gente. Ele é o Deus que dá e Ele é o Deus que tira. Ele é o Deus que fere e Ele é o Deus que cura. Não cabe a nós questionar o agir de Deus. Não cabe a nós questionar que Deus está perdendo o controle. Ele não perde o controle. Ele sabe de todas as coisas. O que nós precisamos é confiar que Ele vai fazer o que é melhor para nós, que todas as coisas vão cooperar para o bem que Ele tem para nós. Eu creio que o Espírito Santo nos cura de várias formas, e nesses dias tinha um louvor que não saía dos meus lábios. Nesses dias tinha um louvor que eu creio que foi cura para minha alma, por tudo aquilo que eu estava passando e o que eu estava mais desejando diante de tudo aquilo era só a presença de Deus. Eu não queria mais nada, eu só queria isso, porque era a única coisa que me deixava em paz. E esse louvor era mais ou menos assim. Estão me perguntando se eu tô bem e como vão as coisas por aqui. Sinceramente, Pai, não respondi ninguém. Na realidade está tão difícil pra mim. Jesus, não quero conta pra ninguém as coisas que eu só conto pra ti. Mas quando me perguntam se eu tô bem, eu lembro que eu tô pra desistir.
E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil pra poder lutar. Me passa um filme aqui, das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas Pai, Tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só Tu assistiu. Ninguém vê as marcas que eu levo, e quando me perguntam, eu respondo assim, eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, Ele quem me faz resistir. Eu tô bem, porque tem alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se está tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. É que a Tua presença me faz, em meio à guerra, ficar em paz. É que a Tua presença me faz, em meio ao deserto, ficar em paz. Cantava muito esse louvor, muito, e esse louvor vinha curando a minha alma como um refrigério, como um remédio do Espírito Santo. A presença dele é o que curava toda a dor, todo o luto que eu estava sentindo. Eu provei desse consolo dele por alguns dias e entendi e aceitei que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável, e entendi que todas as coisas que ele faz cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais difícil que seja, por mais negativo que possa parecer no primeiro momento, o Senhor sabe de todas as coisas. E assim como Jó, que falou no final de toda a provação que ele passou, Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor, independente do que aconteça. Ele está no controle de todas as coisas. Até no deserto Deus faz nascer flores. Até no deserto Ele manda a água sair da rocha. E eu passei por esse processo tão dolorido, confiando nele, sempre confiando nele. Consegui levantar novamente e reagir à vida. Consegui voltar a viver novamente. Foi muito rápido a cura do Senhor na minha alma. E eu não tenho dúvidas que foi só por causa da manifestação do Espírito Santo, só porque Ele estava comigo me consolando. E depois de 8 meses nós recebemos uma notícia que eu estava grávida novamente. Ganhamos esse presente do Senhor. Dessa vez veio o Theo, muito saudável, muito lindo. O Theo completou 2 anos, final do ano agora. E ele é para a honra e glória do Senhor. Ele é a flor após o deserto. Ele é a nossa estação da primavera. Que depois que passa o inverno difícil, o Senhor envia, uma estação de primavera para restabelecer as coisas, para acalmar nosso coração, para mostrar que Ele cuida de nós e que Ele está no controle de tudo, que Ele não perdeu o controle. Esse é o nosso Deus, que o choro dura uma noite, mas de manhã Ele já manda a alegria. Esse é o nosso Deus. O deserto, o luto é só de passagem, não é de moradia. Então eu queria deixar essa palavra para você. Se você está em algum deserto, avance, não se paralise nesse lugar. O Senhor tem vitória para ti. É só você continuar caminhando, é só você não se paralisar diante dessa dificuldade. Você precisa enfrentar o seu luto, você precisa confiar e entregar para o Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da sua vida, Ele tem cuidado dos teus sonhos, dos planos que Ele tem para você são muito maiores do que você pensa. Avance em direção à vitória que Deus já tem para você. É só você seguir, é só você continuar caminhando e crendo que Ele está no controle. Se mova em direção ao oásis de Deus, se mova ao lugar seguro que é a presença de Deus. Obrigada por assistir, por estar comigo até o final desse vídeo.
Compartilhe essa mensagem com alguém que pode precisar dessa palavra do céu, esse consolo do Espírito Santo diante de um luto. Nós nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e que Ele se revele para ti.